Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com um episódio que eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir aprender que vocês podem. E aqui hoje com a Ira Knupp. E, gente, olha só, que história incrível que vocês vão ouvir hoje. Hoje ela é escritora, já tem 2 livros, tá saindo o 3º, que é incrível. Ela é coach de emoções. Ela trabalha também com beleza, né? Que é maravilhoso. Por isso que ela é tão linda assim, né? Quem trabalha com beleza acaba ficando maravilhosa. E é também palestrante há mais de 15 anos. Verdade. Então, há 15 anos ela vem trabalhando com emoções, principalmente em mulheres, devido à história que ela passou e que vocês vão saber. Então, eu tenho certeza que hoje eu e a Thali vamos aprender ainda mais. E você também fique ligadinho que vai aprender muito com ela. E eu sei que o seu tempo é super ocupado. Você é uma mulher ocupadíssima, palestrante, vive viajando pelo mundo, palestrando. E nós somos muito gratas por você ter tirado o seu tempo e vir aqui ajudar eu e a Thali a passar para a nossa comunidade brasileira essa mensagem de que você pode, de que você é capaz, de que você pode sim dar a volta por cima como você fez. Então, assim, gratidão eterna pela sua vida, viu? Que Deus te abençoe muito, muito obrigada. Mas vamos lá. Vamos contar um pouquinho dessa história? Vamos. Então, deixa eu primeiro dizer que eu estou muito honrada de estar aqui com vocês, viu? De ter sido convidada. Eu acho que o trabalho de vocês também é lindo, porque vocês estão mostrando, né, para o povo aí fora que tem condição, que não é aquilo que a gente, muitas vezes, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo no Brasil, que a gente pensa que acabou, que está no fim, e as pessoas acabam sentindo um teto de zinco em cima delas, tanta opressão, tanto peso, mas vocês estão aí mostrando que tem condição, é possível para o imigrante, para o brasileiro que está no Brasil, para qualquer um que estiver ligado aqui nesse programa, creia que tem condição, sim. E eu esqueci de uma coisa, é pastora também, né? Também sou pastora. Gente, olha, é muita coisa. É muita coisa. Bora lá, conta pra gente como foi isso. Você chegou aqui nos Estados Unidos muito novinha, como que foi? Conta pra gente um pouquinho da sua história e as suas histórias, principalmente de superação. Tá bom. Bom, eu estou aqui há 21 anos, eu cheguei em 2001, um pouquinho antes daquele terrorismo, né, de September 11, e a minha vida assim começou a mudar ali, né, porque a gente vem cheia de fantasias, pessoal que muda para a América, muda achando que aqui é a terra do Mickey, que nós vamos ser felizes para sempre. E ficar milionários de um dia para o outro. Sim, super fácil. Não é? Eu vinha muito de férias com as crianças para Disney, então achava que era uma coisa maravilhosa. Cheguei aqui na primeira semana, já tive que acordar às 6 da manhã para fazer merenda para filho, dirigir filho para a escola. Nunca cozinhei na minha vida, nunca arrumei uma casa. Porque no Brasil tem tudo, né? Muito fácil, né? Você mudou para Orlando no começo? Não, ou pra cá? Eu já vim direto para cá. Primeiro para Miami, depois Boca Raton o tempo todo. Agora há pouco mudei para Del Rey. Mas eu sempre assim viajava muito para Orlando, né? E antes de mudar para cá. Vendo aquelas casas lindas. A gente acha, eu falo isso porque é isso que o brasileiro que está fora acredita da América, que aqui é muito fácil ganhar dinheiro e que é muito fácil viver. Não é. A realidade da gente é completamente diferente. Então, eu já cheguei aqui, eu acho que a primeira choque que eu tive de cultura primeiro, eu ter que fazer tudo, porque não tem empregada. Fazer unha, pintar a raiz do cabelo, entendeu? Cozinhar, lavar, passar, dirigir, menino. Eu tinha babá, eu tinha motorista particular, eu morava em Alphaville, quer dizer, eu tinha uma vida legal. Então, para mim, foi assim, já comecei a conhecer um pouco mais de mim, né, dentro desse quadro. Mas tudo bem, a gente aprende, a gente supera, né? E depois disso, meu marido foi transferindo a empresa. A gente tinha uma empresa no Brasil, mas ele abriu um braço da empresa aqui nos Estados Unidos e a vida da gente estava indo muito bem aqui, né? Nós sempre trabalhamos com igreja, a gente sempre amou muito essa parte da obra de Deus, da palavra de Deus, então a gente ajudou muitos jovens viciados, até por conta um pouco da experiência que ele teve
na juventude dele, que ele foi um cara muito maluco, muito doido, né? Em relação a drogas Sim. e tudo mais. Em Brasília, e ele era um príncipe, assim, né? Da cocada branca. Então, Cocada branca é o quê, gente? ela É linda, isso? Louco, Não é cocada branca. Não, é brincadeira. Quando a pessoa mexe, né, com cocaína, droga, pra não falar o nome todo. Cocada branca. Entendi. Ela é pura, ela é super pura. Super, menina, que super. fofa, gente. Ok, desculpa, gente. Ok, aprendi Essa é mais uma outra. E Essa outra, é ótima. quando ela não entende, ela vai perguntar. Ela Ela, vai- não é, tem vergonha não de tenho. perguntar. Isso é assim que é bom, sabe? Ela é autêntica, né? Super Totalmente. autêntica. Super. Eu gosto disso. Meu marido também era super autêntico. E, na verdade, toda a experiência de vida dele, eu era super tímida. Eu era uma coisinha mineira, nasci em Minas, né? Cresci no Rio de Janeiro um pouco e tudo, mas eu era muito tímida comparada com ele. E ele me ensinou muito da vida, né? Então, quando a gente veio para cá, nós não viemos... Você era novinha quando você Eu começou a vim para cá... Não, quando você começou a namorar com ele, você falou, ele me ensinou muito da vida. Eu conheci ele, eu tinha 14 anos. A gente não pôde namorar porque ele tinha 21, minha família não Nossa, não bem mais permitia, a família tradicional mineira, né? E ele, então, depois a gente ficou 8 anos sem ter notícia um do outro, que ele foi para São Paulo. Eu já nem lembro mais da história, assim, tá tudo no livro, viu, gente? Tá tudo no livro. Tudo Não aqui, vou nem gente, contar tudo porque os detalhes estão aí. E ele realmente, assim, com o estilo de vida dele, ele me ensinou a ser corajosa, ele me ensinou a ser guerreira, né? Eu acho que a maior lição que o meu marido me deu foi ele partir e me deixar sozinha, porque eu tive que me descobrir de novo. Eu já estava começando a me soltar, mas eu tinha ele. Então, quando você tem alguém... Você sabe que se você fizer alguma coisa errada, vai bater primeiro nele, né? Uhum. Você tem alguém que é líder, que está à frente dos negócios, à frente de qualquer coisa, que cuida da família, que ele era um super cara. Ele era maravilhoso como marido, como pai, E ele entendeu? deixou, no caso, as drogas, e foi por isso que ele ajudou muitas É, pessoas. isso na juventude, Certo. né? Por isso que eu tenho esse amor pela obra de Deus, porque a gente foi alcançado, entendeu? A gente estava numa vida muito louca. E você entrou nessa vida com ele? Entrei um pouco, assim. Então, quando você conheceu, ele ainda estava nessa vida. Ele estava nessa vida. E você exato. entrou um pouco, Eu era festa. comissária de bordo, né? Aí eu já estava descobrindo uma certa liberdade, né? Porque eu já não estava mais na casa do papai e da mamãe. E comecei a ir para as festas, para os auê, né? E vai mostra uma coisa aqui, outra ali. Eu estava sem direção, eu achava que eu tinha que viver a vida, como muitos jovens hoje. Normal, Eles querem curtir o que o que eles o mundo pensam. tem para oferecer, né? E assim estava eu também. Então eu entrei nessa, mas Deus foi muito misericordioso com a gente. Como vocês saíram dessa? Bom, a história é que eu fui passar meu aniversário em Brasília. E quando a gente chegou no bar, que ele costumava fazer negócio, ele chamava de escritório dele. Eu cheguei nesse bar com ele, o dono do bar chegou para ele e falou assim, cara, tu tem que sair da cidade agora, a Polícia Federal acabou de bater aqui, eles vão te pegar, eles falam que dessa vez eles não vão te liberar não, eles vão acabar te matando, porque você não tem jeito, porque eles te pegam, te prendem, te soltam, e você continua aprontando. E eu ali, escutando tudo aquilo, achando lindo, maravilhoso, né? Porque parecia que eu estava num filme de policial e bandido. Mas tu sabe aquelas meninas assim que acham lindo o bandido? Com certeza, Você tem vê várias. o filme de policial Você era bandido, realmente você torce pro apaixonada. bandido. Apaixonada. É Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde. Aí, quer dizer, a gente foi, ele olhou para mim, eu falei, eu não estou sabendo de nada, estou deixando ele resolver. Nós fomos para o aeroporto, chegou lá, estava cheio de polícia. Na mesma noite? Na mesma noite, porque o cara realmente assustou ele, entendeu? Você tem que sair da cidade. Aí, quando a gente chegou no aeroporto, viu que não dava, ele falou, vamos ter que alugar um carro. Aí vai eu alugar no meu nome, né? Porque o nome dele estava assim, ficha limpa, né? Aí eu fui, aluguei o carro, começamos a dirigir para o Rio de Janeiro. No caminho, ele queria passar na cidade que os pais moravam
E nessa estrada, uma estradinha de Minas, Brasília, Minas, estado horrível, isso tem, sei lá, 30, 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. E ele não viu uma rotatória e nós capotamos esse carro. Mais de 100 por hora. E ali eu tive uma experiência com Deus, porque naquele minuto que a gente capotou aquele carro, eu estava falando para ele que eu não queria mais aquele tipo de vida. Porque eu cresci num lar cristão. E a minha mamãe e meu papai estavam orando por mim, eu tenho certeza Com disso. certeza. E eu falava para eles exatamente isso. Eu falei, sabe, se minha mãe souber que eu estou aprontando, eu mato ela de tristeza. E eu não quero essa vida para mim. Eu lutei pra caramba para ser comissária, sabe? Eu gosto de voar, eu amo minha profissão, eu não quero acabar com isso. Então, ou você toma um jeito na sua vida, ou você não precisa mais me ver. E na mesma hora ele falou, também não quero mais essa vida. Nessa hora a gente capota o carro. Uau! Então, sabe, este mundo tenebroso, você consegue ver que o mundo espiritual é real. Ali, se a gente morre, com certeza a gente estava ferrado. Mas Deus guardou a nossa vida ali naquele acidente. E eu conto com detalhes no livro, não vou contar não, que eu quero que vocês conheçam o livro. Mas dali a gente começou a buscar a Deus, né? E houve uma transformação muito grande na vida dele. Que lindo. E aí ele começou a ajudar os jovens, os que estavam passaram na mesma pela situação. mesma situação. Uau, que legal. Porque eu acredito que drogas, se a droga fosse ruim, ninguém usava. Se fosse boa. Se fosse fosse ruim. Ruim, ninguém usava. Ninguém usava. Faz sentido. O que é ruim são as consequências. E acaba mesmo com a vida da pessoa. O ruim é isso. É porque ela realmente destrói a pessoa. E o único antídoto para isso é o amor. Não tem como você chegar para uma pessoa, você pode até falar, vai para o centro de recuperação, vai ficar lá, vai desintoxicar o corpo. Tá bom, no corpo a gente consegue desintoxicar, mas e o vazio que a pessoa tem lá dentro, que foi a primeira coisa que fez ele buscar a droga? Exato. Porque todo jovem vai para as drogas porque está faltando alguma coisa que ele não está encontrando na casa dele ou na vida social dele. Uma coragem que ele precisa, você não sabe. Então, se você não tiver amor e não quiser alcançar esse jovem de alguma maneira, essa pessoa que já chegou nesse ponto, álcool, qualquer desgraça dessa, entendeu? Qualquer droga, vício que leva a pessoa, né? Para... Então, nós descobrimos isso e fomos capazes de ajudar milhares de jovens. Hoje eu tenho aí um exército de jovens que me chama de mãe, porque eles realmente foram transformados por esse trabalho que nós fizemos. E nós viemos para os Estados Unidos para dar uma vida melhor para os nossos filhos, mais segura, porque financeiramente a gente estava bem no Brasil, mas não era seguro. Então, infelizmente, né, tem esse problema. Então, disso ele conseguiu se levantar, Sim. Virou um homem empreendedor. Foi, ele era um visionário, né? Tá vendo? Ele Olha era um só. empresário, só o business dele era esse, né? Ele fez business de todo, quando estava na droga, fazia business com droga. Saiu da droga, fez business. Mas eu acho que isso é legal para as pessoas verem que se você está nisso, não é o fim do mundo. Você consegue se relevantar e daí, ó, depois de um tempo, ele já estava no poder. Exatamente. E foi muito interessante, porque quando a gente foi para São Paulo, ele estava para amputar uma perna, porque ele teve um acidente de moto. Gente, é tanta história, não vamos ter tempo aqui o tempo inteiro. Passou por muita coisa. Uma hora, né? Mas ele usava um aparelho doido na perna, foi o primeiro caso no Brasil, porque os médicos olharam e falaram, se der jeito essa perna, nós estamos bem com esse aparelho. E ali nós ficamos 2 anos em São Paulo cuidando da saúde dele. A perna dele estava ruim, porque ele não parava de consumir. Então, quando ele parou, o sangue começou a renovar, o osso começou a melhorar e ele teve a perna dele curada. O que é consumir? Por causa das drogas. Por causa das drogas. Ele não parava de consumir droga. Aí arregaçou a perna dele. Entendi. Uau. Né? Isso ainda quando ele era jovem, ele já tinha antes essa da gente perna. casar, né? Entendi. Eu conheci ele, assim, quer dizer, eu conheci ele inteiro. Depois de 8 anos, Mas é eu fui muito amor, encontrar você ele. ficou ali com suporte do lado dele, hein? Foi muito, né? Mas ele era muito divertido. Ele era um cara assim de um astral incrível, não tinha tempo ruim para ele, um humor maravilhoso. Era agradável estar do lado dele, entendeu? Mas aí nisso, em São Paulo, a gente começou
a trabalhar. Ele foi buscar um emprego. Ele falou, bom, vendedor eu sei que eu sou. Vamos vender alguma coisa que presta, né? 4 faculdades sem terminar, eu tenho que fazer alguma coisa para sustentar minha casa, quero casar. Então, ele conheceu um senhor, um rapaz, que tinha uma empresa de plásticos de engenharia. Todo plástico você vê no computador, no painel do carro, né? A Auto Latina, por exemplo, tem muito plástico no carro, né? Aí o moço chegou para ele e falou, vem aqui que eu vou te mostrar, vamos ver se você vai dar conta de vender isso. Ele ainda estava com esse aparelho na perna, andando de muleta, não tinha carro, entendeu? Ele começou assim, subir no ônibus, com a pastinha 007 dele para vender. Na época não tinha celular, né, gente? Era no orelhão, uma sacola cheia de ficha de telefone. Eu sei que o rapaz chegou para ele e falou assim, você sabe como é que você reconhece o plástico? O plástico, por exemplo, o nylon, o polietileno, o ABS. Ele foi falando o nome dos plásticos. Você reconhece cheirando ele. Você queima o plástico na pontinha e cheira. Ele falou, isso é comigo mesmo. Cheira. Jesus! Foi isso que ele fez. Ele ficou tão famoso em São Paulo que as petroquímicas queriam ele, disputavam por ele. Então, a gente ganhou muito dinheiro, entendeu? Ele foi muito bem sucedido financeiramente. Então, ele montou a empresa dele, assim que eu engravidei, nós casamos, né? Eu tive meu primeiro Aí ele largou filho. as drogas, vocês não, casaram? Isso bem antes, ele já tinha largado, né? Que a gente já estava bonitinho, né? Trabalhando, não ia casar bonitinho com ele se ele tivesse mal, né? Ele realmente Ai, que legal. foi transformado. E assim nós começamos a empresa, que é uma empresa realmente muito bacana, que ficou em São Paulo, né? E a gente veio para cá para fazer essa ponte, porque a gente fazia importação dos materiais daqui para o Brasil. Então, ele veio para cá com essa desculpa da gente trazer as crianças pela segurança e abrir o negócio aqui. E depois vai, né? E daí você chegaram... Desculpa, Thalia. Eu tô doida para saber da história. Vocês chegaram aqui, vieram por segurança, né? Morar nos Estados Unidos. E aí estavam morando aqui e estavam crescendo também. Começaram a crescer e tal. Começamos a crescer. Nós compramos uma casa no primeiro ano que a gente estava aqui. As crianças passaram muito sufoco, como toda criança imigrante, né? Nos primeiros meses é muito difícil. O meu caçula estava com 6 aninhos, eles eram muito novinhos. 3 filhos, né? 3 filhos. E aí eu me dediquei totalmente a eles, né? Que nessa época eu até que ajudava ele na empresa, mas eu não era muito envolvida. Eu não conhecia muitos pormenores, né? Nem financeiramente, administrativamente, nada. Era só uma figura mesmo, né? Então, esse que é o nosso grande erro, né? Que eu não me envolvi para conhecer melhor o negócio dele. E aqui nós ficamos, foram 6 anos, conseguimos então a documentação, né? Ele deixou o green card para a gente, depois eu tirei a cidadania, ele já tinha partido, mas nesse meio tempo nós não conseguimos montar o esquema todo aqui de empresa, não. A gente até montou, sim, uma empresa, mas não tinha a estrutura que a do Brasil tinha. Então, quem sustentava mesmo a gente era a empresa do Brasil. E aqui passamos alguns furacões, né? O terrorismo, né? De 7 de setembro, de setembro 9. Aliás, 11. Setembro 11. Que aqui é 9. Todas nós, amiga. Todas nós trocamos os meses. Não adianta, a gente mora aqui 500 anos e não aprende, né? Não lembra. Mas depois que ele partiu, né, eu me vi completamente sozinha, porque quando ele E foi depois de quanto tempo? Tinha 6 anos que a gente morava aqui. E vocês já estavam estabelecidos com as casas, né? Você falou que já estava com casa. A gente estava investindo em imóveis, inclusive, que foi um grande erro, nós vendemos as propriedades do Brasil para investir aqui, porque na época a gente comprava... ano depois você vendia com o dobro do valor, né? Tava bombando. Então, ele fez isso, ele vendeu o que tinha lá, investiu aqui
projeto da gente era deixar 3 propriedades para cada filho, deixava eles tranquilinho, né? Já com um futuro bacana, que era um sonho dele, isso. E nessa época eu estava com 8 propriedades e a minha casa, que a gente tinha acabado de mudar para uma super casa, muito linda. Mas, não sei, não acho que não era o que Deus tinha para mim, né? E daí o que aconteceu com... E nesse dia, era um sábado, meus 2 meninos estavam num acampamento da igreja, nós já tínhamos esse mesmo ministério que eu sou pastora hoje, que é a Church que of All legal! Nations. Aí você foi levando o ministério, levando. que eu legal! Tive que sair por um tempinho, porque eu voltei a voar. Mas isso aí eu conto depois. Mas nessa época, eu e ele eram os pastores dessa comunidade brasileira numa igreja americana. Church by the Nations. Church of All Nations, que All fica Nations. em Boca Raton. Então, ali, as crianças tinham ido para o acampamento, a minha filha tinha ido dormir na casa de uma amiguinha. Eu falei para ele, vou buscar a Kelly, que ela estava querendo ficar na casa, queria ir embora. E ele aproveitou para dar uma saidinha de carro. Só que, assim, ele não podia dirigir, porque ele tinha acabado de voltar de uma cirurgia de apneia que ele fez no Brasil. E o médico tinha falado para ele não podia nem voar, né? Mas ele veio, falou, então você evita dirigir e tudo. Então, eu acredito que isso ajudou um pouco nesse acidente. Era um sábado à tarde, ele saiu com um cachorrinho para dar uma voltinha, que não gostava de ficar em casa, detestava ficar parado em casa, tinha que ficar na natureza. E eu falei com ele, eu cheguei em casa, ele não estava, liguei, e aí? Onde você está? Eu estou indo aqui na casa de um amigo. Eu falei, não, volta que eu vou com você, porque eu já estava preocupada, entendeu? Eu não queria que ele dirigisse. Que ele andasse... Aí eu falei, tá bom, daqui 10 minutos eu estou aí. Aí 10 minutos, 15, 20, 1 hora, 2, eu falei, o que está acontecendo? Ligava, não atendia mais. Aí eu peguei o carro, fui atrás. Aí eu fui até a casa do amigo, né? Que falei, vai, quem foi? Que ele era meio, né? Sabe como é que homem é, né? Meio cabeça dura, né? Ela não estava, e voltei, falei, também não estava em casa. E fiquei lá, falei, meu Deus, sabia que alguma coisa tinha acontecido. Aí quando foi mais ou menos às 10 da noite, a polícia bateu lá em casa. Mas, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Como é bom a gente andar com Deus. Porque tem um negócio que chama paz. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. É a paz que excede o entendimento. Todo entendimento humano. Naquela hora, um segundo antes da polícia bater lá em casa, eu escutei uma voz me avisando para eu me preparar para a notícia que eu ia receber. E nessa hora era como assim, eu até tentei repreender, que eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas eu senti que eu estava pronta para receber essa notícia. Aí eu fui lá abrir a porta, a polícia falou, é aqui que mora? Ele está em casa? Não, porque o carro dele se envolveu num acidente. Eu falei, pode falar. Meu marido morreu, né? Uau. Eu sabia, ele falou, eu posso entrar? O policial, um casal. Eles entraram e eles falaram que o carro bateu num poste, rodou, pegou fogo, não deu tempo de tirá-lo. O cachorrinho morreu também e ficou consumido em cinzas. 85% do corpo foi queimado. Então, eu não pude ver. Eu queria ver, eu queria ter certeza. Você sabe o que é você receber um estranho na tua porta falando que a pessoa que você mais ama na vida não existe mais? Como que você vai acreditar se você não vê? Eu queria ver. Não, você não pode ver. É traumático demais. Eu não posso mostrar nem a foto do carro para você, porque o carro quase que desapareceu nas chamas. Então, assim, às vezes eu falo, sabe, meu marido, ele entrou na minha vida fazendo muito barulho, né? Ele tinha que sair também com fogos de artifício, com barulho. Com muito barulho. Morrer, uma morte normalzinha para ele não estava bom. É verdade, é verdade. Não era suficiente, né? Mas aí entra um outro capítulo agora da minha história, que é vencer essa dor. Porque é um luto dos piores. É você não fechar esse capítulo. Porque a cabeça da gente, ela é igual um arquivo, ela é cheia de caixinhas. Você precisa fechar uma gaveta para abrir outra, entendeu?
E se você não tem um closure, um fechamento de capítulo, você vai estar sempre carregando aquilo dentro de você. E eu não tive, né? Eu tive um culto para celebrar a vida dele, mas cadê o corpo? Então, aquilo, um dos processos do luto é o denial, né? A negação. Negar. Eu fiquei negando, não, ele está viajando, estava no Brasil direto. Qualquer hora ele entra nessa porta. Você preferiu até acreditar que ele tinha te deixado e ido pro Brasil dar uma voltinha. Verdade, foi mata esse cara. Na hora que ele aparecer aqui, eu vou esganar quebrar ele no meio. E a gente fica nessa. A mente produz isso. Parece que é um consolo, uma anestesia, né, no coração da gente. Daí você passa, então, a reconhecer que não vai voltar mesmo. Sonhava muito com ele. Fiquei 1 ano e meio nesse denial. Fiquei 1 ano e meio nessa negação. Achando, não, gente, isso não é verdade. Vai resolver. E não resolvia. Aí a gente começa a entender, né? Que realmente aconteceu. Você entra num outro processo, que é de negociar. Você começa a negociação. Eu quero saber... Meu Deus, se o Senhor trouxer esse homem de volta, eu faço tudo que o Senhor quiser, Senhor. Aí você começa a prometer mundos e fundos. Você é uma pessoa assim, eu vou... Depois começa a acusação. Ai, por que eu não cuidei melhor dele? Por que eu não tratei melhor? Por que eu deixei ele sair? Por que eu não levei a chave quando eu saí, a chave do carro? Eu sabia que ele não podia dirigir. A culpa era minha agora. Uau. Entendeu? Então, são processos que a gente passa. E eu estou falando isso porque alguém está escutando e sabe porque está passando por isso. A culpa não é sua. A culpa nunca vai ser sua. Porque Deus é o dono da vida e da morte. E quantas vezes Deus livrou meu marido da morte? Aquela hora era a hora dele. E a gente não entende porque a gente acha que a vida vai ser para sempre. A gente não se prepara também para isso. Que é um dos problemas do brasileiro, e eu vivo falando isso aqui na América. Faz seguro de vida, gente. Faz seguro de vida. Pode ser cheio de saúde, pode ser uma pessoa mais madura, mas faça. Porque eu não tinha seguro de vida. Eu fui perdendo tudo por causa da época que ele morreu, que foi naquela bolha, né? Vocês perderam os imóveis. Perdi tudo, não consegui vender mais nada. Meus inquilinos, tudo foram saindo, que a maioria era brasileiro, e foi uma época de... um monte de gente sendo mandada embora para o Brasil. Caos total. Caos total, que foi uma época bem difícil, foi. Né? E eu só recebendo notícia ruim do Brasil, que o negócio lá estava ruim, que o fulano traiu, que o fulano levou a empresa. Então, nessa hora que eu fui vendo... E ainda te tomaram a empresa do Brasil? Tomaram, levou tudo. Ou seja, você ficou com 3 filhos, com idade... Estava com 40. 40 anos, as crianças tinham o quê? 10, 12... 12, 14, 16. 12, 14, 16, perdeu os seus 8 imóveis. Naquela crise de 2008, que todos nós sabemos que foi um caos por si só, sozinho. A crise difícil foi difícil. Exatamente, por si só, sozinho, aquele tempo já foi muito difícil para todo mundo que morava nos Estados Unidos e no mundo inteiro, porque afetou o mundo inteiro. É verdade. Aí você, em cima de tudo isso, ainda tinha perdido seu marido e te roubaram no Brasil, o seu business. Tudo. E também é porque, gente, você, assim... Mesmo que não roubassem também, ou se roubaram, foi porque você também não sabia administrar tudo isso, né? Por isso que você falou que se arrepende de não ter se envolvido, né? Exatamente. Eu acho assim, eu acho não, tenho certeza. Nós todos, mulheres, nós precisamos estar por dentro do que os maridos fazem, ser independente financeiramente. Hoje em dia está mais, a cabeça das pessoas está mais aberta para isso. Mas nós, da minha geração... não fomos criados para isso. A gente foi criado para casar, entendeu? Então, eu falo para mulheres aqui de 40, 50 anos que acredita... Eu tenho amigas assim até hoje. Não, ele é que cuida de tudo. Não, ele é que sabe de tudo. E você, querida? Tem um seguro de vida, pelo menos? Porque não sabe de nada. E se ele morrer, pelo o que vai acontecer? Se ele morrer, você está guardada. Porque eu não desejo para ninguém o que eu passei com meus filhos. Eu tive que sair de uma casa de 5 quartos, 5 banheiros, com uma piscina semiolímpica para ir morar num gueto. Porque eu não tinha dinheiro para nada. Eu tive que aprender uma profissão. Eu tive que voltar para a escola.
E pensando no futuro dos meus filhos, porque eu não acreditava que eu tinha direito de estragar a vida deles. Não é culpa deles, o pai morrer e o pai ter sido estúpido de não ter me deixado um seguro, como eu também ter sido estúpida de acreditar que ele ia viver para sempre. Né? Gente, e aos 40 anos, ou seja, uma idade onde a gente meio que está se estabilizando, né? Você está meio que querendo parar. Ela teve que começar. Ela estava no topo, ainda assim. Porém. E aí, mas nos 40 você anos. tem que manter. Porque você tem muita coisa acontecendo, entendeu? Exato. Então você tem casa, as coisas. Quando você está nessa fase de investir, você não tem muito dinheiro vivo, né? Porque você está investindo ali. Então você tem que estar. O dinheiro tem que estar entrando para aquilo tudo tá rodando, né? É verdade. Até você chegar aí, daqui 10 anos, 15, no seu 50, 55, e tá super estabilizado. Mas quando você chega, quando você tá na construção, do zero nos 40, não, é complicado. Imagina, você não tá nem lá ainda. Porque ela é baby, né? Ela é Mas baby, imagina, né? Thalita, quando você vai estar daqui 40 anos, eu não imagino. Eu hoje ter que começar tudo de novo. Eu não imagino. Muito difícil. Com 3 crianças. Com 3 crianças. Porque as crianças sozinha. Estavam... eu não tenho família. A minha mãe queria que eu voltasse, mas, gente, deixa eu contar um detalhe que eu não contei. 5 meses antes do meu marido morrer, meu pai morreu. Meu pai, que era assim, meu amado, sabe? Então, eram os 2 homens da minha vida, né? Uau. E se meu pai tivesse vivo, ele não ia me deixar ficar aqui de jeito nenhum. Mas ele tinha também partido. E quando eu voltei do Brasil, né? Tipo assim, eu fiquei 1 mês com a minha mãe. Então, 4 meses depois, meu marido parte. Eu falo pro meu marido isso. Minha mãe tá bem, porque meu pai deixou tudo organizado. Que meu pai era extremamente organizado. Casa paga, né? Tem uma pensão pro resto da vida. E se você morrer, o que você vai deixar para mim? Então, parecia assim um sinal, né? Faz alguma coisa. Eu botei na frente dele o seguro. Assina que eu quero esse seguro aqui. Mas ele enrolou, mas a culpa é da gente. Nós você podia ter dado uma forçadinha, né? Tinha que ter dado. Tinha que ter dado. Uau, então você fez isso. Eu fiz, mas não valeu. Então, eu falo, gente, não deixa as coisas assim, porque nós brasileiros, o americano não, ele é super organizado, ele tem seguro. Ele brasileiro deixa tudo para a última hora. Brasileiro a gente vive no hoje, né? A gente é um povo feliz, animado, que nem ele era. Você descreveu a personalidade dele, e é muito nós brasileiros. A gente não tá pensando, a gente está agora vivendo aqui, né? A emoção, e realmente isso é complicado. É isso aí. Então, a gente precisa realmente está se preparando, né? Conhecer o teu trabalho, conhecer o trabalho do teu esposo, ter uma vida também, porque ele era o centro da minha vida. Então, ele era o meu rei, entendeu? Ele era tudo ali para mim, para as crianças, eu era aquela dona de casa, adorava, não reclamava não, viu, gente? Eu nunca tive essa vontade de ser independente, nada desses feminismo, essas coisas comigo. Eu achava lindo ser esposa, cuidar dele. Estava vivendo seu sonho. Era o meu sonho. Eu estava bem. E como que você relevantou? Eu ia perguntar a mesma coisa. Quando isso aconteceu, qual foi seu primeiro trabalho? O que você foi fazer? Ok, então, como eu era comissária antes de casar, eu pensei, a única coisa que eu sei fazer é voar, né? Então, eu apliquei aqui na América e entrei para a American Airlines. E nessa hora, o meu filho mais velho já estava na faculdade. E o caçula e minha filha ainda estavam. Eu tinha uma amiga que veio morar comigo, então ela me ajudava a cuidar deles para eu poder voar. Só que eu tinha base em Miami. Então, eu ia e vinha, sempre. Foi assim uns 2, 3 anos. Aí, a minha filha também foi para a faculdade e ficou só o caçula. Na época que ele ficou, ele quis ir para fazer um exchange student, porque ele foi para Netherlands, para Holanda. Que legal. Então, esse ano que ele ficou na Holanda, que ele tinha 16 para 17 anos, foi o ano que eu trabalhei a beça, que eu voei pra caramba. Mudei de companhia, fui fazer um charter, que é uma companhia que trabalha com os militares, então eu voei o mundo inteiro. Eu fiquei outros 3 anos nessa companhia. Voei, ganhei dinheiro, pude me levantar um pouco, mas nesse meio tempo eu já comecei a fazer um curso de laser, um curso de tratamento de pele facial, para me tornar técnica na área de laser.
Então, eu mexo hoje com beleza por causa disso, né? Naquela época, eu estava só começando, isso foi em 2011, e até 2014, né, que eu fiz o curso. E aí, meu filho voltou, ele foi para a faculdade também, e nesse final desse terceiro ano que eu estava na aviação, eu fui morar em Texas. Eu fui diagnosticada com câncer. Uau, tem mais essa. Tem. Uau. Ainda tem mais essa. Segundo câncer. Que o primeiro foi de mama em 2000, antes de eu mudar para cá. Gente, e nesse... É muita superação. É muita, viu? E essa ela começou, né, com os eventos maiores e vem mais eventos maiores. Eu tô assim. É muita superação. Eu fui diagnosticada com um câncer raríssimo, que a médica disse. Graças a Deus que eu estava morando lá em Texas. No Texas, que lá é número 1 para tratamento de câncer, né? Tá vendo como Deus é bom? Não, Deus vai encaminhando a gente, cara. é perfeito. E ela falou, olha, nós nunca estudamos esse tipo de câncer seu. Então, que tipo de câncer que é? Chama mioliosarcoma. É um negócio que me deu na linha do útero. Não era nem no útero, não era no ovário, era na linha, no endométrio. E ali eu fui fazer uma histerectomia, entrei para a cirurgia sem saber exatamente o que ia ser de mim, entendeu? Porque como os caras disseram que não sabia o que ia achar dentro de mim, e acharam outrozinho lá, acabaram fazendo uma full histerectomia, mas graças a Deus estava no primeiro estágio, então eu me virei bem nesse. E como que você descobriu? Teve algum sintoma? Só para quem? Eu estava com sangramento e eu já estava com 40 e talvez 6 anos. Então, aquela idadezinha que a gente já fica começa, mais esperta, né? Com menopausa, pode ser. Acho que eu estava com quase 50, 48. Aí o médico falou, isso aí deve ser da menopausa e tal, mas a minha mãezinha, muito sábia, eu conversei com ela, ela falou, minha filha, você já teve câncer? Manda eles fazerem um exame agora, não vai esperar nada, porque o médico falou, vamos esperar 3 meses. Aqui é péssimo para isso. Não é? Aí eu voltei lá nele na mesma hora, eu estava no carro com ela no telefone, tinha acabado a minha consulta. Que bênção. Eu voltei e falei, posso falar com o médico de novo? Aí eu falei, doutor, manda o exame agora, eu não vou esperar não. Aí viram que era câncer. Então, preferi parar de voar, porque realmente é uma vida estressante, né, pra caramba. É o que eu amo fazer, na verdade, adoro viajar, né, mas voltei para a Flórida, recomecei aqui de novo. Aí eu comecei a trabalhar nessa área, né, de estética, com médico espaço, com médicos cirurgiões plásticos. Fui trabalhando nessa área, já estou nessa área desde... Eu voltei em 2015. 7 anos. Tem 7 anos. Hoje eu sou instrutora, eu formo os meus alunos, né? Eu formo profissionais nessa área. Que legal! Eu gosto muito do que eu faço. Mas não é suficiente, porque o que eu amo mesmo é falar que você pode. É falar que a mulher consegue, é falar que nós temos uma força dentro de nós que a gente só descobre quando a gente precisa descobrir. Enquanto eu não sabia que eu tinha essa força, eu era dependente, eu era tímida, eu era aquela coisinha frágil, entendeu? Na hora que eu me vi sozinha, eu descobri que eu tinha um leão dentro de mim. E eu consegui tirar uma força gigantesca dentro de mim. Quando você é colocada em check. Em check. E você vê que ela apresentou as dificuldades dela, a morte do pai, do esposo. Quando ela apresentou o câncer câncer dela como se não fosse nem algo que ela passou facilmente. Você viu como ela apresentou? Aquela história de engolir sapo, né? Você engole o sapão grande primeiro, depois os pequenininhos você... A força que ela tem. A força. Foi algo que parece que, eu fui no médico, tá, e deu tudo certo. Algo que é um baque para a maioria das pessoas, é algo que... né? Porque você já teve tanto obstáculo que para você, qualquer obstáculo hoje é pouco. Vamos passar em cima e acabou. É fichinha. Fichinha. Você apresentou essa história como se foi fichinha. Interessante você falar isso, viu? Colocar dessa forma. Eu, assim, na verdade, eu nunca fui de reclamar, sabe? Tudo que eu vivi com ele, as loucuras, os problemas, né? Teve muitos problemas. Ele
Ele se liberou das drogas, mas ele ainda bebeu por muitos anos. Então, eu tinha esse lado do alcoolismo ainda que eu lidei. Meus pais nunca souberam de nada. Eu nunca contei. Eu não sou de contar, entendeu? Eu não sou de reclamar. É a minha personalidade. Porém, eu era vítima. Eu me sentia vítima. Eu achava, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu tinha que achar um culpado. Isso também faz parte do processo, né? Você tem que achar um culpado. Mas quando a gente começa, então, a entender que nós temos na mão da gente o nosso futuro, você faz o que você quiser hoje, para o seu amanhã. Eu podia ser uma médica hoje, entendeu? Se eu tivesse aproveitado esse homem que me dava tudo, me tratava como uma rainha, por que eu não fui para a faculdade, na verdade? Eu podia ser uma médica em vez de ser uma técnica. Mas hoje eu sou aquilo que eu decidi que você ser, decidiu o que eu nós somos hoje o reflexo do que nós fizemos ontem. É isso. Então, para mim, olhar para essa situação toda, eu tenho a minha fé. Então, eu creio realmente que na hora que Deus quiser me levar, Ele vai levar. Pronto, não preciso ter câncer, não preciso ter nada. Tem gente que morre dormindo. Então, câncer ou uma dor de dente, para mim, é tudo igual. Entendeu? São desafios que vêm. E todos nós, seres humanos, passamos por desafio. Todo mundo. Querido, o que importa não é passar ou não passar, é como você passa. É isso que vai definir quem você é. Então, é como eu estava te falando no início, eu tinha uma opção. Todo mundo tem duas opções. Ou você vai chorar, vai se deprimir, vai ser miserável, reclamão. Eu conheço gente que toda a vida, tem 20 anos que eu conheço, você chega e fala, tá tudo bem, fulano? Tá reclamando das mesmas coisas. Então, não é... Você decide. Ou você vai ser uma pessoa miserável, uma vitimista, ou você vai usar aquela tua dor como a marca registrada da tua vida. E a minha marca registrada é essa. É vencer a dor. É ser forte. Eu não sou fraca. Eu pensei que eu era, mas eu descobri que eu não sou. Uau! Né? E os meus filhos são fortes hoje porque eles viram uma mãe forte. E eu descobri isso. Que chorar alivia, mas sorrir faz toda a diferença. Uau! Linda. Chorar? Chorar alivia, mas sorrir faz toda a diferença. Eu descobri que ser fraca faz filhos fracos. Ser forte faz filhos orgulhosos de quem você é. Sim. E o meu castelo, que eu achava que tinha, né, arruinado com o meu príncipe, que não está mais lá, ele continua mais forte que nunca, porque hoje eu tenho 3 filhos que são tão fortes quanto o pai, que herdaram essa fortaleza minha, que aprenderam, não que herdaram, mas que aprenderam comigo a também vencer os desafios deles. Então, por que eu vou reclamar? Hoje eu tenho um trabalho maravilhoso. Hoje eu trabalho com mulheres que me buscam porque elas estão como eu era antes. Elas estão passando por aquilo que eu passei antes. E eu posso mostrar para elas um caminho, como no Mulheres Protagonistas, né, que a gente pôde depois oferecer uma mentoria, e eu ofereço mentorias também quanto a emoções, porque nós, muitos, e principalmente os homens, eles constroem castelo na areia. Os caras só pensam em trabalhar, só pensam em desenvolver o talento deles, só pensam em ganhar dinheiro. Né? Aquela correria é a corrida do rato. Mas não estão cuidando de si. E as mulheres também. E as mulheres também, em grande parte. Aí quando o calo aperta, quando a corda arrebenta, aí grita com o marido, xinga o filho, não aguenta. Aí essas emoções que são básicas na vida da gente, elas estão tudo descabeladas, porque o cérebro da gente ele é responsável. Se você alimentar teu cérebro, se você ensinar o teu cérebro a lidar com as emoções, que é a alegria, a tristeza, a raiva, medo, você não vai ter pânico, síndrome de pânico. Você pode ter medo. Medo é um sentimento normal. E o medo, ele é bom. Ele é bom. Senão você estava dormindo com cobra. Exato. Você estava abraçando jacaré. Exato. Não é? A tristeza, ela é boa, ela te faz ser uma pessoa que tenha compaixão de outras pessoas. Sensível. Mas você não pode ser deprimido. Isso aí é o excesso. De tristeza. É o outro lado.
A alegria é ótima, mas se você também não souber controlar, você vai estar lá em cima e lá embaixo. Um dia você está super excited, sai comprando tudo que vê pela frente, sai comendo tudo porque está super feliz. Não pode. O bipolar é assim, né? Um dia ele está super lá em cima, outro dia ele está super lá embaixo. Não é verdade? Então, esses sentimentos... E a raiva? A raiva serve para quê? A raiva é importante também. A raiva é importante, ela te faz buscar uma solução. Ela te desafia. Agora, você não vai ter ódio. Porque o ódio já é o outro o extremo. Excesso, o extremo é muito perigoso. Então, esse controle dessas emoções é que a gente precisa trabalhar. E ninguém dá bola para o que sente. Aí toma remédio, porque está triste, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, mas não está arrumando o que está lá dentro. A casa está toda destruída. Está construindo um castelo lindo do lado de fora. Eu te falo uma coisa, se eu tivesse descoberto isso antes do meu marido morrer, eu te garanto que, assim, 70% do meu sofrimento eu tinha lidado com ele. De uma maneira bem melhor. Bem melhor. Eu tinha evitado tanto sofrimento. Eu não tinha desistido dos meus negócios, como eu desisti. Estava difícil, eu sei. Estava muito difícil, mas eu teria ido. Entendeu? Eu teria buscado outras soluções. Mas naquele momento eu só queria sofrer. Eu só queria chorar a minha dor. Apesar de que eu só chorava escondido, né? O filho não pode Mas ver, você sabe né? o que é incrível? Você fala que você criou crianças fortes. E eu acho que o nosso papel hoje, eu tenho certeza que tem muitos pais e muitas mães ouvindo, né, o nosso podcast. E como você fez, e você... Por que seus filhos são fortes? Porque eles viram uma fortaleza em você, eles viram você dando a volta por cima, mas hoje também você é capaz, você aprendeu a ensinar eles a lidar com as emoções deles, certo? Exato, exatamente. Estava conversando com a Sofia há umas 2 semanas, dela. A minha filha. Ela é a minha menor, tem 11 anos, e ela joga vôlei. E aí ela foi chamada para jogar na liga. E aí colocaram, e ela é nova nessa escola, ela estava numa outra escolinha, e aí agora ela está numa outra escola, ela estava na YMCA, agora ela está na Tribe, e aí quando ela chegou lá para estar no time dela, o time dela é bem ruinzinho. O Renato, que foi a primeira vez, ele falou, Deia, realmente só ela conseguia passar a bola do outro lado da rede, ninguém conseguia. Ela ficou muito frustrada, porque a Sofia tem uma coisa que eu tenho, ela tem uma competição assim, ela gosta, ela adora isso e ela é muito pra frente. E aí ela ficou muito frustrada. Aí eu falei, tá, a próxima aula eu vou, porque eu quero ver o que tá acontecendo. Aí eu fui com ela a semana passada, e eu cheguei lá, eu conversei com o coach, expliquei pra ele a situação, e eu sentei e fiquei vendo, e realmente estava complicado. E aí, qual foi a atitude da Sofia? Você não vai conseguir me ver que tá aí, mas ela deu uma cruzada nos braços assim, ó, e a coach falava com ela, e uma cara de bosta, que eu tinha vontade de levantar lá da cadeira e lá dar nela. Porque não é desse jeito que você reage. Eu entendo que você está frustrada, eu entendo que você está com raiva, eu entendo que você está triste, mas como é que você vai lidar com essa emoção é a questão. Exato. E aí, nisso, a gente entrou no carro, eu falei com ela, filha, a sua atitude está errada, você, tipo assim, imagina, se coloca no lugar do coach, o coach está tentando te mostrar como faz uma coisa e você cruza o braço, você faz cara de bosta. Come on. Você acha que eles vão ficar felizes com a sua atitude? Você acha que você vai ganhar alguma coisa com isso? Ah, mãe, mas é isso, aquilo. É que eu tô com... Aí eu tava explicando para ela como lidar com as emoções dela, porque eu já fiz alguns cursos sobre isso, eu adoro essas coisas. Então, eu sei como tratar e eu tava ensinando a minha filha. E vocês têm que ver, gente, como foi incrível aquela conversa, porque no começo ela ficou calada no carro. Aí eu comecei a falar e ela me rebatendo. E eu não podia acusar ela, né? Eu não podia chegar e acusar o filho. Olha, imagina, você fez isso. O que você pensa? Vamos dizer que você seria o coach agora. E aí a criança, né, a menina que você está tentando ensinar fez isso. Qual seria a sua atitude? O que você pensaria? Eu pus ela para pensar, fazendo perguntas para ela e mostrando para ela o que ela fez. Mas por dentro, gente, eu tava querendo dar nela. Tá? Porque... Mas, numa boa. E aí, no começo, ela meio que rebatia tal. E depois eu fiquei calada. Aí depois, quando chegou na frente de casa, ela, vamos ficar aqui dentro do carro conversando?
E aí a gente conversou de verdade. E aí eu mostrei para ela exatamente isso. Como que você lida com essas emoções? Porque o seu cérebro é muito inteligente e ele vai te proteger. Exato. Então, o jeito que a mensagem que você deixar aí, então eu falei para ela, você precisa aprender a controlar a sua mente. Você está com raiva, sim, eu estou com raiva, mas espera lá, como que eu vou lidar com essa raiva? Qual é o resultado que eu quero aqui agora no vôlei? Eu quero passar para um outro time. Então, se eu quero passar para o outro time, o que que eu tenho que fazer para conseguir passar para o outro time? Eu preciso mostrar para o meu coach através das minhas atitudes, através do meu jogo, mesmo que as outras meninas não estão jogando direito, que eu mereço estar no outro time. Então, qual é a atitude que você tem que ter na próxima vez? É ficar com raiva ou é mostrar que você sabe jogar, que você sabe lidar com a situação, que você é um good team player? Qual que é? Então, ela entendeu, mas é isso que faz a diferença. Quando nós, mães, aprendemos, nós, pais, aprendemos o que é necessário, o que é importante para nós e nós conseguimos passar isso para os nossos filhos, nós vamos ter filhos saudáveis, nós vamos ter filhos fortes, nós vamos ter filhos que sabem enfrentar a vida e sabem ter uma vida mais leve, que não vai precisar de remédio, que não vai precisar de remédio para ficar feliz, remédio para controlar a ansiedade, não vai precisar, porque vai aprender a lidar com as emoções desde pequeno. Eu aplaudo as mães, os pais dessa geração de hoje, né? Porque que não a minha é geração fácil. ainda era um pouco mais fácil, a dos meus filhos. Porque hoje é um tal de mental health, todo mundo, mental health, tem que fazer terapia. As crianças mimimi, né? Não, é um mimimi, exatamente. Mimimi. Então, você está participando da vida da sua filha, você está mostrando para ela que tem que ser forte, que tem que ser... Pelo menos você dá o tempo para ela e mostra que care, que importa, né? Exatamente. Que falta muito aqui dos pais, né? Todo mundo tão ocupado, as pessoas deixam a desejar. E às vezes é exatamente isso, por causa da ocupação, a criança chega, porque na minha classe o meu amiguinho fez isso, 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 e você já acredita naquilo sem saber o que vai dar, e vai lá e protege seu filho. Gente, na nossa época, vamos falar, quem que não foi bullying aqui? Meu Deus, isso. Cara, meu apelido era Goiabinha. Poxa, porque não tinha peito. Goiabinha. Você nunca foi bullying na escola, Thali? Eles me chamavam de Thalita Palita. Eu também era Olivia Palita. Eu colocava 2 calças para ir pra escola, que eu era tão magra que eu tinha vergonha. Olha. Mas não por isso que, tipo assim, você tá entendendo? Mas hoje não, acho que a gente acaba deixando e a gente acaba cooperando com as crianças, falando, tadinho, não, gente, você precisa aprender a lidar com isso, filha. Você tem que saber quem você é, te chamar o que você é orelhuda, nariguda, magrela, gorda, qualquer coisa que as pessoas, porque as pessoas são más. Exato. Gente, os nossos filhos vão ouvir na escola essas coisas. Você é gordo, você é magra, você é Oliva Palito, você é dentuça, você é não é? 4 olhos. As crianças fazem isso, 4 olhos, sempre. Como que você vai ensinar o seu filho a lidar com isso? Meu filho, você tem que saber quem você é amado, exatamente. Você é escolhido, você é perfeito, você é lindo, a mamãe te ama, o papai te ama, nós te achamos lindo. Sabe o que minha filha tem no banheiro dela? Você for lá em casa, você vai no banheiro da Sofia. Ela tem um refrigerador bem pequenininho assim, e na frente ele é um espelho. E aí ela tem lá, na frente do espelho. Eu nunca mandei ela fazer isso. Ela fez sozinha. You are loved. Você é amada. Linda. You are beautiful. Você é linda. You are perfect, você é perfeita. Todas as coisas, são umas 10 coisas assim, inteirinho escrito, de todas as coisas. Ela fez isso sozinha. Todo dia de manhã, ela deve ir no banheiro dela, escovar o dentinho dela e tá lá. E é assim que ela vence a vida dela, porque ela acredita Então naquilo. É isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. Exatamente. É isso que você tá fazendo, que você fez com seus filhos. Então, inclusive, eu fiquei sabendo que o meu menino, o meu caçula foi bullying, o meu mais velho também, agora há pouco, nunca me contaram, nunca trouxeram. E olha que eu lembro, você estava falando aí que a gente foi bullying, nós né? todos fomos. Gente, eu apanhei demais. E se eu contasse... eu apanhei demais. Se eu contasse... Dos pais, né? Apanhava na rua também? Na rua. Não, porque eu era lourinha, do olhinho claro, os meninos enfiavam a mão. Agora eu te falo, se eu chegasse em casa reclamando, ainda apanhava de novo. Minha mãe, eu também. Não tinha mole, não. Antigamente tomava eles educavam de uma maneira muito mais diferente. Não tem ninguém traumatizado Amiga, aqui, mas né? era diferente. Mas você concorda comigo que
a maneira de educação do passado, hoje as crianças que são a nossa geração, nós somos crianças, adultos mais fortes, que enfrentam os problemas da vida com mais facilidade, porque nós não fomos super protegidos, ou porque não teve essa questão tipo de, entende? Então, assim, eu sou a favor da educação, eu não ligo, minha mãe, eu acho que foi importante para mim, sabe? Eu não podia... Eu acho. Chegasse em casa, se apanhou lá fora, chegava em casa, tomava outra surra. O meu filho, ele já falou isso pra mim. Hoje ele tá com 30. Mas quando ele tinha uns 20 e pouco, ele agradeceu. Mãe, muito obrigada por ter me disciplinado. Senão eu ia ser doente igual essa turma aí. Que ele não aguenta essa geração molenga, entendeu? Eu falo que a gente é geração raiz, Thali. Nós somos raiz. Geração de hoje aí tá meio Nutelinha. Precisa criar força. Sem comentários. Geração hoje precisa criar forças. É verdade. Pessoal, livro da Ira, Só Mais Um Dia. A morte não é o fim. Amei. Entre muitas ondas. Então, o primeiro é Entre Muitas Ondas. Esse é o primeiro. Que conta todas as ondas de loucuras que a gente atravessou na vida. É uma história entre eu e ele, é como eu conheci meu esposo. É um livro romântico, mas também tem muita história de vida, muito exemplo de superação nele. E o outro, ele é um livro voltado mais para perda. Eu, inclusive, tive a ajuda de uma psicóloga que me ajudou, né, a escrever, até porque eu não sabia que o que eu estava passando era normal, eu achava que não era, né? Claro. Mas aí a gente vai conhecendo, vai percebendo, né, que esses sentimentos são gerais, todo ser humano passa por ele. Então eu conto as minhas experiências aí, as ausências, a falta que fez, as dores. Eu conto o processo do luto que eu atravessei, né? Até uma parte da minha vida. E o terceiro está no forno, né? Eu tô escrevendo ele ainda. Já tem nome? Ainda não. Mas deixa eu te contar. Esse Só Mais Um Dia, eu tive uma experiência com Deus também. Eu não falo para você, sim, que eu escuto a voz de Deus, entendeu? Mas tem duas situações que eu escutei. Eu posso falar com certeza que eu escutei uma voz. Não foi assim uma coisa que passou na minha mente. Uma foi quando os policiais bateram na minha porta para me preparar. Foi tão audível que parecia que tinha alguém ali do meu lado falando. Se prepara para a notícia que você vai receber. E o outro era esse que eu estava chorando. E eu falei, Senhor, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Como é que eu vou fazer? Minha vida é isso, eu não aguento. E eu escutei Deus falar, aguenta sim, só mais um dia. Então, desde esse dia eu vivo só mais um dia. Eu vivo todo dia aquele dia. Faço planos? Faço, como todo mundo faz plano. Mas eu não fico na ansiedade desses planos mais. Eu sei que Deus está cuidando da minha vida, porque tem 15 anos, até aqui Ele me ajudou, né? Mas só mais um dia, porque fala para você sim. Talvez você esperou ficar mais aliviado hoje. Talvez você esperou o consolo vir hoje. Não veio. Aguenta mais um dia, só mais um dia. Amanhã vai vir. Não veio. Então mais um dia vai vir, mas uma hora vai vir. Fica mais fácil. Vai ficar que mais legal. fácil dessa Amei. forma. Fica só mais um dia. Então eu tenho esse livro no Kindle, do Amazon. E tenho também eu não sei, o pessoal que estiver no Brasil pode comprar no www.irakenup.com, que é o nome, né, da escritora. O website, né? E vende lá também. Que é um livro muito, muito interessante de ler. Obrigada, querida. História de vida. Linda essa história de vida. E no próprio website também as pessoas podem buscar mais coisas sobre emoções, como lidar com as emoções, se quiser uma mentoria. Exatamente, no próprio ou mesmo na minha rede social, no Instagram, tudo é Ira Kenup. É fácil porque entrou lá no e-mail, no IG, né? Você dá um Google já Instagram, acha. Exatamente, Ira Kenup. E eu queria aproveitar para falar mais uma coisinha. Até porque, com tudo isso de eu fazer esse trabalho como pastora, eu levo grupos para Israel.
Ai, e nós legal. estamos saindo com uma caravana em maio do ano que vem. Nossa, eu tô com 3 casais querendo ir. Ah, Eu já então fui, você vai... já fui uma vez e agora a gente tá buscando alguém para ir, que eu fui com um pastor na época lá de Boston. E foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Viagem, a melhor viagem da minha vida, uma experiência incrível. É verdade. Que legal. E vocês fazem essas viagens então para as pessoas que querem ir? Eu estou indo junto com a pastora Silvia de Orlando, nós duas levamos, ela é um barato de pessoa. Conhece tudo lá, porque é tão importante, né? Você já chega, já vai nos lugares certos. Eu também já fui, né, algumas vezes, conheço bem. E estou indo com uma agência que conseguiu um preço maravilhoso para nós, porque depois da pandemia as coisas estão uma loucura. Absurdo, né, gente? Como passagem está caro. Nossa, como está caro. Mas a gente conseguiu fechar um preço lindo, um pacote com tudo incluído, tá? E ele também vai estar lá, que é um cara que faz pacotes aí para mega igrejas, entendeu? Ele está sempre lá. Então, a pessoa vai ter toda a assistência, com garantia, vai para lá, vai conhecer muita coisa. E nós estamos super animados, porque vai ser a primeira que nós estamos fazendo depois da pandemia, né? Porque ficamos aí 2 anos sem poder fazer nada. E eu queria deixar o meu telefone, se eu puder. Claro, com certeza. Né? Pode falar. Eu vou deixar, meu telefone é 561-699-6960. Quem está no Brasil tem que botar o +1, né? Então, 561-699-6960. E o meu Instagram, Ira Kenup, para que você possa entrar em contato com a gente. Obrigada! Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Um prazer que história incrível! Incrível, acho que incrível é apelido, superação, né? Total. Cara, sem comentários. Superação total. E eu acho que realmente, depois de escutar tudo que você passou, tudo que você superou, chegou aqui feliz, com filhos fortes. É verdade. Eu acho que tudo isso mostra que todos vocês podem. Isso é verdade, gente. Você pode. É impressionante a gente ver que é só você desejar. Agora, depende do quanto você deseja. Você deseja mesmo sair desse casulo, ser bem-sucedido? Então, você pode. Obrigada.